Bem, agora aqui, diretamente do UpNext, a gente vai iniciar o painel Cadeia de Valor Automotiva, como desenvolver novos parceiros. E para esse debate eu chamo Ricardo Bacelar, fundador da Bacelar Advisory Boards, Cláudio Brison, diretor de compras da CNH Industrial para a América Latina, e Matias Kidin, diretor de compras da Mercedes-Benz América Latina. Sejam muito bem-vindos. Matias, eu gostaria de saber se eu falei o seu nome certo, seu sobrenome. Tá mudo, por favor. A gente não te ouve. A gente está com um probleminha técnico, mas eu já vou iniciar aqui o debate e eu queria convidar vocês, mais uma vez, bem-vindo a todos, entender os principais desafios da cadeia de fornecimento nesse momento na indústria automotiva que a gente vive, crise de semicondutores, uma obrigação, uma meta de descarbonização e eletrificação muito forte. Eu queria saber de vocês os principais desafios que a cadeia enfrenta nesse momento. Bom, quem começa aí, Fernando? É quem pergunta, né? Normalmente é quem pergunta. Primeiro, agradecer aí pelo convite de estar aqui num evento tão importante, com um tema tão importante e ladeado aqui por dois outros panelistas super renomados, né? Isso dá até um certo conforto para discutir. Eu não sou um cara de logística, né? Eu trato muito da estratégia do setor, mas se a gente começar a tratar isso top-down, né? Eu acho que o grande desafio macro é se reorganizar, né? A gente ainda vive reflexos do desarranjo logístico causado pela pandemia, não só esse desarranjo, né, mas as consequências dele. Você observa que os preços, em geral, subiram muito quando tem produtos, né? Então, a gente trabalha ali num eixo entre elevação muito grande de custo da produção do produto, custo do deslocamento do produto numa cadeia global, né? E a própria oportunidade de ter ou não o produto, né? Às vezes não é só uma questão de preço. E quando a gente fala de produtos tão complexos como os produtos da indústria, essa dificuldade ela se acirra, né? Ela se amplifica bastante. Muito bem, Marcelo. Fernando, me escuta? Vocês podem me ouvir também? Desculpa. Estamos ouvindo agora. Obrigado pelo convite. Prazer, caros colegas. Desculpa, problema técnico, eu não consegui ativar o som, o microfone, mas agora deu. E sim, foi bem perto do que eles se pronunciam. E honestamente é um nome não muito alemão, mas Polândia, alguma coisa, então também alemães têm certos problemas com esse nome. Então, desculpa, agora estou aqui. Não, que isso, Matias. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença. E a gente o Bacelar iniciou aqui. A primeira abordagem desse debate aqui, trazer os desafios, né, para a cadeia automotiva, justamente nesse momento. A gente ainda tem a crise dos semicondutores, a gente tem questões logísticas, inflação na Europa ainda se estabilizando. Então, a gente tem o conflito na Europa, então a gente tem vários fatores aí que trazem desafios. E aí eu queria também saber a opinião sua, Matias, e também do Cláudio, sobre esse panorama atual de desafios, né? Então, obrigado pela pergunta. Na minha vista, provavelmente um pouco provocativo, a pergunta sempre, na época e no futuro, só vai ser quais desafios tem, né? Porque sempre tem alguma coisa. Claro que no momento que estamos vivendo tem bastante desafios como crise de semicondutores, guerra, inflação, mas como a experiência no Brasil, acho que todos nós sabemos como lidar com esses desafios. E para mim, o ponto-chave, a palavra-chave de todos é flexibilidade e planejar em diferentes cenários para sempre ficar preparado. Bom dia a todos. Fernando, obrigado pelo convite. Bom dia, Bacelar. Mais uma vez, Matias, prazer de dividir com você um painel. Isso. É isso aí.
E a opinião e a visão é a mesma, Fernando. Bacelar colocou de maneira muita propriedade. Nós ainda estamos vivendo reflexos, né, que trouxe a pandemia. A situação hoje está um pouco mais acomodada, eu vejo dessa forma. Porém, outros desafios e outras mudanças mercadológicas vêm acontecendo. Então, a cadeia logística está se readequando, o próprio supply chain também está se readequando a essa nossa realidade, que a gente vê hoje inflação no restante do mundo, né, que não era tão comum nos Estados Unidos e Europa, principalmente. Acho que flexibilidade, comunicação e planejamento têm sido fatores diferenciais, principalmente para nós aqui na América Latina, para superar todos esses desafios. E sem sombra de dúvida, se não unirmos forças e ter um trabalho de muita aproximação e parceria com toda a nossa supply chain, é impossível entregar aí os resultados que as nossas companhias e que o setor, né, tem apresentado. Não, bacana, gente. E queria também entender um pouquinho, né, como a gente, diante desse cenário, né, e aí a gente tem o desafio da mobilidade elétrica, da descarbonização. Quais são os riscos e os impactos para a cadeia automotiva nesse sentido, né? A gente vislumbrando já uma era de mobilidade elétrica, de metas muito agressivas de eletrificação por parte, inclusive, das montadoras, principalmente na Europa, em 2030. Queria saber o impacto disso e os riscos também para a cadeia automotiva. Bacelar, se quiser começar para a gente seguir a ordem. Vamos lá. Eu acho que Matias e Cláudio complementaram com um elemento na resposta deles que é o gancho perfeito para começar a responder a segunda pergunta, né? Planejamento. Porque a gente vive uma indústria cujos produtos, eu cheguei a mencionar, são muito complexos, né? Mas a gente, além disso, a gente vive ciclos de inovação cada vez mais velozes. Então, um erro que é muito comum ser cometido em análises estratégicas é você querer medir o futuro com a régua de hoje. Então, a gente tem que estar muito atento a todo o desenvolvimento, todos os estudos que estão sendo feitos no desenvolvimento dos futuros produtos. Isso passa aí por eletrificação, mas a eletrificação acho que é até um guarda-chuva muito amplo, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente está falando aí que está finalmente se vendo livre aí da crise dos semicondutores, mas vale lembrar que um veículo elétrico, em média, ele consome 7 vezes mais semicondutores do que um veículo a combustão. Então, eu arrisco a dizer que se não tivesse vindo a pandemia, a gente em algum momento iria enfrentar uma crise de semicondutores da mesma forma. Talvez não com a mesma intensidade. Mas isso é um exemplo de como a gente tem que estar atento a esses ciclos de inovação para não ser pego de surpresa. E aí o planejamento mencionado pelo Cláudio Matias tem um valor muito grande. Eu vou dar um outro exemplo real, que também tem a ver com a tua provocação na pergunta. As tecnologias usadas hoje para a produção de baterias, que nós sabemos são um elemento vital, né, para a era da eletrificação, também não serão as mesmas daqui a 10, 15, 20 anos. Então, se a gente está aqui preocupado com insumos, que insumos que a gente vai ter que correr atrás? Né? E como é que a gente vai ajustar a cadeia produtiva para nos atender com esses insumos? Desde o raw material até os elementos mais sofisticados. Então, isso aí só amplifica, mais uma vez, o desafio do lado de cá para não ser pego de calça curta aí no meio da estrada. Cláudio, quer completar também, falar sobre essa questão dos desafios, que eu já tenho uma outra pergunta para emendar para vocês, mas queria saber a opinião do Cláudio e do Matias também, por favor. É isso mesmo, o Bacelar colocou com detalhes. Os desafios são grandes, começando por raw material. Eu acho que a cadeia é muito longa do nosso segmento, mas eu tenho vivenciado isso no último ano e meio, uma organização muito mais forte, né, do setor automotivo, no sentido de buscar essas alternativas, de entender onde os investimentos precisam ser alocados, e mais do que nunca,
identificar realmente os gargalos de toda a cadeia produtiva, começando da obtenção, da compra da matéria-prima, passando pela transformação e até a distribuição dos componentes. Então, o planejamento está por trás disso, e eu acho que é esse caminho que nós vamos ter que continuar traçando aí, pelo menos ao longo dos próximos anos, para vencer as novidades ou os desafios que aparecem praticamente a todo dia. Matias, aproveitando o que o Bacelar falou também, o planejamento é fundamental, então, nesse panorama, né? E queria também a sua opinião sobre essa questão que a gente trouxe agora. Então, vou falar um pouco para dar uma outra vista, porque sim, temos bastante desafios, mas ponto para não esquecer também é que muitas peças e tecnologias vão ficar, né? A longarina, os eixos, paralamas, suspensão, né? Então, temos parte forte que está desenvolvido, que, claro, vamos desenvolver mais, mas a essa base, claro, a complexidade vai aumentar e semicondutores, na minha vista, é só exemplo. E lá precisa de medidas, de planejamento de mais longo prazo, compartilhado com fornecedores, para ter uma segurança das entregas, né? E, claro, eu vejo os riscos da mesma forma, como já foi colocado, e por isso, vista mais longo prazo, mais compromisso das montadoras, mas também uma responsabilidade para as entregas, para o produto final mais compartilhada entre a cadeia de suprimento e as montadoras. Fernando, se me permite um complemento, eu acho que nós temos um desafio importante linkado a esse tema que o Bacelar e o Matias colocaram, né, do nosso segmento. Eu acho que nós, como região, de novo, cabe responsabilidade das montadoras, das universidades, dos institutos que nos representam, né? Porque falando em eletrificação, falando em digitalização, no segmento da CNH, com agricultura e construção, com muita tecnologia embarcada também, a questão do desenvolvimento de tecnologias, do investimento em tecnologias na nossa região, eu acho que é um outro fator de gargalo, é um outro fator importante que o segmento precisa afrontar de uma maneira diferente do que ela veio sempre sendo tratada até então, né? Geralmente nasce tudo na Europa, nos Estados Unidos, e importamos tudo. Eu acho que essa equação aí, alguma hora, precisa ser revisitada. Dessa forma, a gente consegue evitar futuras rupturas na cadeia de fornecimento, como aconteceu com os semicondutores. A gente aprendeu a lição, o setor automotivo aprendeu a lição de evitar isso no futuro? Bacelar, pode começar, por favor. Bom, eu acho que a pandemia nos ensinou, né, o lado mais perverso de um ditado de bisavó, e eu adoro ditados de bisavó, né, eles têm muito conhecimento embutido, né, que é aquele velho ditado que diz que a gente nunca deve botar todos os ovos na mesma cesta, né? E porque quando a cesta cai, a gente sabe o que é que acontece. Então, nós passamos anos, né, travados por um movimento de globalização, e está longe aqui de eu querer criticar o movimento de globalização, mas talvez a gente não devesse ter ido do 8 para 80, né, e tentado ficar um pouco no meio termo. Por isso que muita discussão sobre regionalização começaram a ficar muito forte, com os adventos que a gente já mencionou aqui, que a gente vem vivenciando, né, principalmente os desafios logísticos. Então, eu acho que isso é um dever de casa, porém, a solução é bastante complexa, né? Porque imagina o seguinte, semicondutores, por exemplo. Não, a gente precisa, então, ter plantas de semicondutores no Brasil. A gente sabe que o nível de investimento para isso é altíssimo, você tem que ter uma bela justificativa e volume, né, e condição de colocar esse produto num preço competitivo aqui no mercado, sem falar que uma planta dessa, ela leva anos para ficar pronta. Então, aprender lições, sim,
mas a gente ainda tem que discutir muitas alternativas de solução, porque elas estão longe de serem simples. Para ficar no mesmo ordem como primeira vez, eu vou, com gentileza, vou pegar o gancho. Primeiro, na minha vista, que é importante, pode evitar todos os riscos? Não pode, né? Esse sempre vai ter riscos, mas na minha vista, a lição está aprendizada e também na minha e nossa vista, muita coisa que você pode fazer, né? Eu vou dar exemplo, por exemplo, logística, né? Aprendizado fácil é não coloca todas as entregas em modo de transporte, né? Parcelar entregas, usa navio, usa frete aéreo, se possível, para não arriscar lote grande, né? Uma iniciativa que já colocamos que vai ajudar. Outro lado, semicondutores, por exemplo, mas se aplica para outros commodities em risco também, e buscar mais alianças, mais conversa, planejamento de longo prazo com os fornecedores, buscar alternativas, liberar alternativas, diferentes peças básicos, né? E sempre quando tem uma baixa da demanda, tenta colocar estoque, né, para se preparar para o próximo impacto. Então, e muito mais. Tem muitas coisas que você pode fazer, mas não para toda a cadeira e não para qualquer risco que pode acontecer. Mas nós focamos realmente os 5, 10 top commodities, nós vemos riscos para o futuro, semicondutores sendo uma dessa, para adotar metas onde é possível. Cláudio. Complemento. O assunto não é simples, o tema é complexo, mas ele precisa ser afrontado. É claro que nós não vamos ter a intenção, a imaginação de fazer um programa de, por exemplo, de semicondutores, fazer uma produção 100% na nossa região de América Latina, mas como o Matias disse, a gente precisa concentrar naquilo que é mais relevante, naquilo que faz sentido e começar a discutir o tema. Deixar de ser um tabu a produção ou desenvolvimento de tecnologia na América Latina e passar a ser um polo produtivo, porque não exportador de algumas tecnologias. Eu acho que a região tem competência, é um ambiente, em determinados momentos, atrativos, né, de investimento. E, como o Bacelar disse, são coisas de longo prazo. Portanto, uma hora nós temos que começar. Fernando, se você me permite um rápido complemento, por favor, só para não perder o gancho, riscos também traz oportunidades, né? Como a gente também sabe. E eu acho que aqui o Brasil tem pelo menos 2 grandes oportunidades à frente, todo esse movimento que a gente está discutindo aqui. Outra pauta forte, né, que a gente tem discutido é aumentar o índice de nacionalização dos produtos, por exemplo, né? Quem sabe até se preparar para fazer exportação de algum componente ou sistema, por mais simples que ele seja, mas nós temos uma engenharia que cansa de provar sua competência e o seu valor, ela só precisa ser desafiada. E eu confesso, eu não consigo lembrar de nenhuma situação em que a nossa engenharia foi desafiada e não entregou. Então, acho que a gente tem uma engenharia espetacular, que é um ponto muito favorável para nós, tá? E o outro é que a gente está falando aqui de evolução de produtos, né? Os produtos da indústria estão ficando cada vez mais tecnológicos. E produtos tecnológicos, numa visão bastante simplista, eles se dividem entre hardware e software. E, normalmente, a gente conduz essa discussão por hardware e esquece do software. A gente esquece que o Brasil é um celeiro de profissionais de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de software. A gente exporta profissionais há décadas para o mundo inteiro. Então, esse movimento nessa direção tem tudo para nos favorecer. É só a gente conseguir reter os nossos talentos. A gente tem perdido muitos deles, né, por uma questão econômico-financeira, né? As ofertas são enormes. Felizmente,
a pandemia também propiciou esse trabalho remoto, então muitos deles estão trabalhando para empresas lá fora, mas ainda estão no Brasil, então recapturá-los é mais simples do que buscar ele que já está morando lá fora, mas o desenvolvimento de software, a camada de software para os próximos produtos, que são grandes diferenciais tecnológicos de produtos e serão cada vez mais, nós temos aqui uma capacidade de desenvolvimento de software gigantesca, reconhecida mundialmente. Então, a gente tem que tirar proveito disso também. Exemplo disso, Bacelar, concordo em 100% com o que você falou. Compartilho com você o exemplo da própria CNH. Talvez os nossos ouvintes aí, Fernando, não conheçam bem, mas a CNH é uma das maiores empresas, né, de bens de capital do mundo. Aqui no Brasil, somos aí representados pelas marcas Case e New Holland, né, na agricultura e na construção. E só no Brasil, Bacelar, a CNH hoje tem mais de 1.600 patentes ativas. Ou seja, mercado aqui, nós, os brasileiros, sim. América Latina, porque temos argentinos, temos, né, pessoas de outras regiões. Temos um celeiro fértil para isso e precisava ser melhor utilizado. Eu queria pegar um gancho nessa questão da nossa engenharia, né? A gente tem uma engenharia que, além de ser notável e de excelência, a gente vê que é criativa, né? Até pelas dificuldades. Outro dia eu vi de um entrevistado uma declaração muito interessante sobre que o engenheiro brasileiro é, antes de tudo, um sobrevivente. Eu achei muito interessante isso, porque realmente o engenheiro brasileiro, ele, além de ser talentoso, nós temos várias instituições renomadas, ele tem a questão da criatividade perante as dificuldades que a gente tem aqui. Eu queria pegar esse gancho, e eu queria começar com o Matias sobre essa questão de fomentar a nossa engenharia, fomentar desenvolvimento de software, fomentar desenvolvimento de componentes aqui no Brasil. O que a gente precisa planejar para fazer esse crescimento? A gente tem que trazer mais a universidade para perto das montadoras, para perto da cadeia automotiva? Vocês acham que passa por isso? Olha, eu acho, honestamente, claro, ficar mais perto. Já nós estamos algumas relações nessa direção. É sempre bom para melhorar, mas eu vejo que já temos uma engenharia forte. Quando estou falando agora sobre o exemplo Mercedes-Benz do Brasil, e Mercedes-Benz caminhou globalmente, grande parte da nossa engenharia aqui está agora mesmo trabalhando para projetos em Europa. E para nós, né? Então, mesmo parte de tudo, a pergunta para cada montador ou cada empresa é onde eu quero focar a experiência da minha engenharia, e software, e hardware, e propulsão, e motor, e eixo, transmissão, né? E onde no mundo eu vou ter esse hub. Então, eu vejo também, como o Marcelo bem falou, temos bastante capacidade e capabilidade em Brasil, trazer muita coisa das novas tecnologias, falamos assim, mas também acho não podemos esquecer que temos agora também uma grande chance em Brasil ficar os profissionais do futuro também para a tecnologia não velha, mas provada que tem, porque vai ter demanda globalmente para qualquer montadora em diferentes regiões mais décadas, né? Essa também é uma chance. Então, eu vejo já bom compromisso de Mercedes-Benz compartilhar experiência em engenharia e, claro, o Brasil tem chance e possibilidade até aumentar essa parte com toda a capacidade e capabilidade que temos aqui. Cláudio, eu queria ouvir você. Antes, eu só queria pedir para o pessoal da audiência mandar as perguntas. Quem tiver alguma curiosidade, dúvida e quiser participar, só mandar as perguntas no chat. Cláudio, por favor. Complementando o que eu estava dizendo antes do Matias, sim, acho que a proximidade com as universidades é fundamental.
isso já vem acontecendo com várias montadoras, já tenho visto isso acontecer. E o desafio, como eu disse, é conseguirmos um modelo de negócio, né, que sustente e justifique fazermos os investimentos em tecnologia na nossa região. Volume é um desafio, por isso que a gente não pode ter a inocência de achar que vamos duplicar tudo aquilo que fazemos no resto do mundo, mas aquilo que faz sentido, às vezes assumindo até algum tipo de risco, eu entendo, e temos trabalhado assim na CNH, com algum tipo de risco, e feito aqui os desenvolvimentos, investido aqui localmente para atender o nosso mercado. Queria agora, dentro de todo... Alguém quer complementar? Eu queria fazer um complemento aqui, senão eu perco a chance de ser o último, né? Boa. Vamos lá. Bom, eu com outro chapéu aqui, né, de conselheiro da SAE Brasil, eu posso falar de cadeira sobre essa questão que você colocou muito bem, Fernando, da integração da academia com a indústria. Nós já somos bastante reconhecidos no mercado por exercer um trabalho muito forte exatamente nessa ponte, propiciar que essa transição ela seja mais suave possível. Mas a gente consegue observar que você vê a indústria criando programas de capacitação próprios, complementares, né, que não põem em demérito a formação tradicional, mas complementam, e cada empresa tem a sua estratégia, tem todo o direito de fazer isso. A indústria tem investido muito em infraestrutura, porque não adianta você ter um profissional bom e uma infraestrutura ruim. Então, nós temos várias plantas aqui no Brasil que são estado da arte sob a visão global. Tá? E o terceiro elemento, a terceira camada, né, que é a aplicação. Então, a gente vê, como o próprio Matias mencionou, o exemplo da Mercedes, de já estar desenvolvendo coisas para a estrutura global da Mercedes-Benz, né, principalmente para a Europa. Outros países têm feito o mesmo. Então, chegou um momento, alguns anos atrás, que a gente ficou preocupado que algumas montadoras estariam desmobilizando centros de engenharia no Brasil, mas hoje, com toda a tecnologia que a gente tem de comunicação, não fica tão difícil você fazer um trabalho parceiro, parte dele desenvolvido no Brasil, parte na matriz ou em outro lugar que seja. Então, isso não é empecilho, mas é fundamental que a gente garanta a participação, pelo menos parcial, dessa estrutura de desenvolvimento na estrutura de desenvolvimento global, a local na global. Então, você consegue completar as três camadas. Você tem ajuda na formação, entrega infraestrutura qualificada, né, para a aplicação integrada com todo o desenvolvimento global. E aí você fecha o ciclo. Bacelar, ainda nesse assunto, nesse tema, você falou de regionalização. A gente vive um momento de regionalização forçado, né, pela atual conjuntura. Isso seria uma oportunidade da gente atingir esse desenvolvimento maior aqui de nacionalização de componentes automotivos, na sua visão? Tudo tem que ser olhado de forma muito personalizada, né? De novo, cada empresa tem a sua estratégia. Você pode dizer que todas são montadoras, mas todas são diferentes entre si, né? Tem seus produtos, sua estratégia, sua infraestrutura diferente. Então, isso tem que ser olhado com muita particularidade para a estratégia e, às vezes, para cada produto, né? Mesmo dentro de uma montadora, você tem plataformas, por exemplo, que são desenvolvidas na Europa, você tem componentes desenvolvidos no Brasil, você tem plantas na América do Sul, aqui na Argentina, a gente tem alguns casos. Então, você tem que olhar o todo para identificar aonde é que é a melhor, ou qual é o melhor tipo de aplicação para que a estratégia como um todo dê certo, né? A gente não pode correr o erro de levantar uma bandeira de nacionalização por levantar. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter algum propósito de contribuição para a estratégia como um todo. E realmente não dá para você passar uma régua no mercado nesse tema. Você tem que realmente ser muito cirúrgico nessa análise. Mas espaço, com certeza, existe. Cláudio, gostaria de acrescentar? Claro, eu vou somar aos comentários do Bacelar, dando exemplos práticos, né, na própria CNH.
Temos produtos globais, temos produtos locais. Hoje, Brasil já é polo produtivo de algumas linhas de produto que exporta. Isso aumentou a nossa estratégia tanto de desenvolvimento com a engenharia local, quanto de componentes locais. Então, isso que o Bacelar falou é verdade, cada empresa, né, tem o seu modelo, tem a sua fórmula, e as engenharias estão se reforçando localmente. Isso faz com aumento, com a parceria com a universidade, né, com a academia, para poder suportar todo esse desenvolvimento. E falando de localização, Fernando, você provocou a questão do aumento da localização por uma questão conjuntural, sem sombra de dúvida. Eu acho que, somente no segmento da CNH, de máquinas de agricultura e construção, imagina a mesma coisa com o Matias, com caminhões, o FINAME é um fator relevante para os nossos clientes. Falando de FINAME, o conteúdo local é relevante, então localização não é uma tarefa, uma atividade em virtude da pandemia, mas já faz parte da realidade, né, dos nossos segmentos. Talvez ela foi intensificada e olhada de uma maneira talvez um pouco diferenciada, né? Não só por uma ótica de aonde melhor alocar os investimentos para ter um volume global, mas sim aonde faz sentido garantir a flexibilidade, garantir o atendimento aos consumidores, aos nossos clientes localmente. Então, aquela equação que definiu os investimentos, esse sim, mudou bastante depois da pandemia. Matias, a gente estava debatendo, você, infelizmente, seu sinal caiu, a gente estava debatendo sobre essa questão da regionalização que o Bacelar trouxe em outros tópicos, mas se esse momento de que a indústria mesmo está se localizando, fazendo caminho meio contrário do que a gente estudou há pouco tempo sobre globalização, se isso beneficia justamente esse desenvolvimento, esse fomento de desenvolvimento de componentes e soluções no Brasil. Se é um momento que o país tem como aproveitar isso, essa regionalização. Absolutamente. Como o Cláudio já colocou, né? Sempre foi parte do dia a dia buscar chances para a nacionalização, mas a base do investimento, melhorar a base de custos. E agora, claramente, o ponto mais importante até do que esse é flexibilidade para atender nossos clientes, para entregar o que eles precisam, mundo que fica cada dia com mais necessidade de flexibilidade. E por isso, claro, esse abriu muitas portas para fazer até mais. E por enquanto, nós temos a estratégia que quase cada ano lançamos 10 pacotes de peças para nacionalização, sempre sabendo, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Cada mudança traz riscos de qualidade, você precisa ter todas as maturidades, mas com isso estamos passo a passo aumentando a quota local que temos no fornecimento, e esse vai ficar, mas outro lado, claro, entramos novas tecnologias, então é mais o trabalho para aumentar um pouco o degrau da nacionalização que já está alto e manter. E isso vamos fazer os próximos anos como já fizemos nos últimos anos. Mas o foco é um pouco diferente à base das experiências com todas as crises que sobrevivemos até agora. O foco é mais cliente agora e bem focado no cliente do que antes. Fernando, complementando aqui, me permita. Por favor. Alguém colocou no início aqui, acho que foi o Bacelar, que crises trazem oportunidades, né? E essa intensificação da localização que eu mencionei, que o Matias mencionou, tem nos mostrado aqui no nosso mundo de agricultura e construção excelentes oportunidades agora de exportação. Então, a gente tem invertido um pouco o caminho
trazendo oportunidades para os nossos fornecedores aqui serem exportadores dos seus componentes. Superada a questão logística, estamos competitivos hoje, principalmente em virtude da conjuntura, né, global, temos tecnologia e nosso nível de qualidade hoje é equiparado a qualquer outro país do mundo. Perfeito, Cláudio. A gente tem todos os elementos, né? A gente tem que saber a hora, como vocês falaram, o planejamento. Infelizmente, nosso tempo está no finzinho, mas eu queria aproveitar uma pergunta rápida para fazer para vocês, voltando ao tema dos desafios da eletromobilidade do futuro. A gente vê muitas montadoras fazendo parcerias, muitos fornecedores e fabricantes fazendo parcerias, seja na produção de uma plataforma elétrica, seja na produção de baterias ou de soluções que tenham a ver com a eletromobilidade. As parcerias também são fundamentais, não só para essa mobilidade descarbonizada do futuro, mas também para se evitar esses gargalos que a gente está enfrentando e essas crises que a gente enfrentou na cadeia de suprimentos. Eu queria uma rodada rápida de vocês sobre essa questão das parcerias, a importância das parcerias nesse momento e para o futuro. Vamos lá. Eu diria que elas são viabilizadoras, porque está muito claro, agora nós já temos algum tempo de estrada, né? A gente não está começando esse processo agora. Está muito claro que é muito difícil algum player ter todo o dinheiro que precisa sozinho. O nível de investimento é absurdamente alto, né? Então, toda oportunidade que você tem de fazer algum tipo de parceria, aliança, fusão, ou seja lá o que for, ela tem sido bem vista porque ela viabiliza, porque você soma orçamentos para ficar mais condizente com os planos de cada uma das montadoras envolvidas. Então, eu diria que é viabilizadora, muito além de ser uma questão puramente estratégica. As empresas precisam discutir isso. É óbvio que elas têm que se manter dentro da sua estratégia, tem cada sua estratégia individual se manter íntegra, mas as parcerias são sempre muito bem-vindas. Eu diria até que num outro elemento importante dessa questão das parcerias, você pode desenvolver algo que eu ainda vejo pouco acontecer na indústria, que é padronização. Padronização, às vezes, de alguns componentes mais simples, que você não vê a menor necessidade da montadora A desenvolver um elemento, a B desenvolver um elemento praticamente idêntico, principalmente elementos que não são visíveis externamente. Então, você tem ali uma oportunidade muito grande de reduzir custo, compartilhar aquele sistema, ou aquela peça, ou aquele conjunto, sem demérito, ou sem prejudicar o projeto em si, mas você criando uma oportunidade de redução de custo absurda. E nós temos um problema de custo de produção muito alto que tem levado ao preço alto na ponta também. Bom, Cláudio, eu gostaria de... O mesmo acontece com a CNH, falando de parcerias, Fernando. Nós temos uma estratégia muito clara nesse sentido, ou seja, são algumas mega tendências, né? Eu posso exemplificar aqui rapidamente as últimas movimentações que a CNH tem feito de maneira global e local nesse sentido. A CNH optou por uma linha de aquisições para sustentar toda essa tendência, sustentar esse know-how. Então, há 2 anos adquirimos a Raven, que é uma empresa líder em agricultura de precisão, em agricultura digital. Na sequência, fizemos a aquisição da Augmenta, focada em robótica, traz uma agricultura de inteligência para os nossos equipamentos, né? A Bennamann é um outro exemplo bastante interessante, traz soluções disruptivas para a economia circular. Lançamos recentemente o nosso trator a biometano. Temos um projeto completo onde a fazenda produz o próprio combustível utilizado pelo trator, ou seja, né, uma economia circular.
Mais recentemente, para consolidar aí essa tendência clara, né, de digitalização e eletrificação nos segmentos onde a CNH atua, adquirimos a Emissary, é uma líder global de geoposicionamento. Hoje, vocês sabem bem, né, a agricultura de precisão depende de conexões, depende de satélites, então isso deixa muito clara uma tendência ou a estratégia da CNH para o futuro. Então, não muito para acrescentar, mas parceria é a palavra-chave para o futuro. Nós temos já algumas parcerias, por exemplo, para caminhões automatizadas para a safra, no ambiente fechado. E o modelo do negócio para viabilizar, eu adorei realmente, Marcelo, a palavra viabilizador, né, para viabilizar investimento, orçamento, mas também bom negócio e parceria em modelos de compartilhar investimento, mas também compartilhar ganho em mercado. E esse vão ser as estruturas do futuro. Perfeito, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a vocês. É sempre uma honra e um prazer poder trocar essas ideias e trazer para nossa audiência toda essa experiência de vocês e a visão de vocês, desses desafios para a cadeia automotiva, que não são poucos. Bacelar, Cláudio, Matias, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, uma alegria. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Agradecer o público que está nos assistindo também. Sim. Um abraço. Espero que foi uma alegria para eles também. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Gente. Muito obrigado, hein? Até logo. Bem, queria agradecer você que está nos assistindo até agora e a gente vai ter uma pausa, fazer o convite, porque à tarde a programação está recheada. A partir das 14 horas a gente volta aqui com uma série de debates, painéis. Então, fica ligado aqui no canal da Automotive Business, aqui no Up Next, diretamente da São Paulo Expo, aqui com a Automec 2023. E aproveita, se inscreve no nosso canal da Automotive Business no YouTube. Até daqui a pouco, gente. Fica ligado.